A gente agora vem com entrevista. Você, papai, mamãe, tem dúvidas? Vamos lá, vamos nas redes sociais. A gente vai ouvir um dos maiores especialistas do país, um aliado da boa informação e da ciência, nosso também, doutor Renato Kifuri. Ele é pediatra e infectologista, já está aqui conosco. Oi, doutor, o senhor me ouve bem? Ouço muito bem, Dani, boa tarde, um prazer falar com você, um feliz ano novo e a todos que nos acompanham também. O prazer é todo nosso, a nossa palavra é de muito agradecimento pelo tempo que o senhor dedicou ao nosso público, à boa informação, à ciência e à saúde nesses anos tão difíceis de pandemia. Então, doutor, é um prazer receber o senhor aqui novamente pela primeira vez neste 2022. Certamente não será a última, porque a gente conta mesmo com o senhor. Doutor Renato, muita dúvida sobre vacinação infantil. O presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em questão hoje, falando ali com apoiadores, a eficácia da vacina, a segurança da vacina. Uma tese fortemente disseminada pelos grupos mais radicais aí, militantes contra a saúde, é a de que a vacina ainda está em fase de teste. Vamos começar por aí, doutor? O senhor explicou muito claramente na audiência pública que não, a eficácia e a segurança da vacina já foram atestadas. Ela está prontíssima para o bracinho dos pequenos. Por quê? Porque, Dani, a gente faz normalmente os que nós nem chamamos de experimentos, mas a gente fala em estudos clínicos com voluntários, dentro de ambientes muito controlados, né? Então você vai estudar um novo produto, um novo medicamento, quer seja em crianças, em adultos ou em qualquer idade, você seleciona voluntários, você faz primeiro estudos em animais, mostra que aquela intervenção, aquela vacina que você quer introduzir é segura nos animais, responde bem, você pega poucos seres humanos e coloca eles dentro de um estudo controlado, acompanha rigorosamente, diariamente esses indivíduos vacinados, vai para uma fase 2, onde você amplia o número de indivíduos, vai avaliando a segurança, ajustando a dose, os intervalos. E a fase 3, que mostra, aí já incluindo milhares de indivíduos, foi assim com os adultos, com os adolescentes e também as crianças passaram pelo mesmo rigor desses testes, que aí você licencia o produto. E aí, a partir do momento que você tem o registro desse produto, no caso da Pfizer, inclusive, o registro não é emergencial, é o registro definitivo, isso deixa de ser mais um estudo clínico ou um experimento, como estão querendo dizer. Ele passa a ser um produto licenciado e de uso em vida real. Então, quando você tem hoje no mundo 9 bilhões de doses de vacinas Covid aplicadas, isso não é estudo, isso não é experimento, isso é mundo real, isso é vacina na prática. Então, isso aí você continua, depois do licenciamento, acompanhando esses indivíduos vacinados por anos. Todas as vacinas são assim, para continuar afirmando que elas são seguras. Então, o que está sendo licenciada para as nossas crianças não é nenhum produto experimental. É uma vacina que passou pelo mesmo rigor dos testes para todas as idades e foi aprovada também para as crianças. As crianças estão sendo vacinadas e não sendo cobaias ou experimentadas. Maravilha, doutor Renato. Vamos responder dúvidas do nosso público? Dívidas vai ser difícil, porque o ano está puxado. Doutor Renato, a Raquel pergunta qual é o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Essa eu sei, 8 semanas. Mas a Aline está perguntando para a gente no Twitter se esse intervalo de 8 semanas é seguro, é o recomendado, é eficaz. Olha, Raquel e Aline, essas são o que a gente aprendeu quando a gente utilizou as vacinas de Covid em adultos, que quando a gente estende o intervalo, faz um intervalo um pouco maior do que aquelas 3 semanas, o resultado acabou sendo melhor. Ele protege mais nosso sistema imunológico entre a primeira dose e a segunda dose, se prepara melhor para receber essa segunda dose e, com isso, o resultado final de proteção acaba sendo melhor. E já temos dados também, Raquel e Aline, que quando a gente espaça mais esses intervalos, os efeitos colaterais são menores. Tem um dado muito recente publicado de um acompanhamento de crianças no Canadá e de adultos também, mostrando que as reações acabam sendo mais leves ainda. Então, nós temos aí segurança de fazer uma dose que já mantém bastante protegida com a primeira dose as crianças que serão vacinadas. Temos mais segurança. Temos uma melhor resposta final protetora. E também nós não temos as 40 milhões logo de cara, né, Dani? Então a gente precisa vacinar primeiro todos
oferecer primeiro uma primeira dose a todas as crianças e depois fazer a segunda, o que vai dar mais ou menos esse intervalo de 8 semanas. Isso eu estou completamente de acordo, acho que é o melhor esquema a ser colocado na população pediátrica, é um intervalo de 2 meses mesmo. E aí, doutor, o senhor já emendou com a pergunta do Heitor. O Heitor está aqui falando, olha, o Rio anunciou um calendário que contempla a vacinação infantil entre 17 de janeiro e 9 de fevereiro, mas não tem vacina suficiente para cumprir esse calendário. Na verdade, ele pergunta, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde está esperando um primeiro lote aí de 3,7 milhões. O senhor acha, como é que vai dar para equalizar, fechar essa conta, doutor Renato, obedecendo aí o que a boa ciência preconiza? Olha, Dani, se você tivesse, vamos dizer, uma logística fácil no país de fazer essa vacinação, você começaria vacinando os grupos de risco, crianças que têm fatores de agravo, diabéticas, com câncer, transplantadas, passaria depois para os indígenas, para as crianças quilombolas, depois começariam os mais velhos. Mas eu acho que isso vai ser muito difícil operacionalmente, porque tem município que tem uma criança diabética, tem 2 crianças transplantadas e nós nem temos essa conta, nós não sabemos quantos cada município tem de crianças entre 5 e 11 anos para cada uma dessas comorbidades que a gente está falando. Então é muito difícil fazer essa distribuição logística de pequenas quantidades de doses para poucos municípios. Ao meu ver, a decisão mais certa, já que nós vamos ter vacinas até o final de fevereiro para todos, ou seja, 20 milhões de doses chegarão até o final de fevereiro para oferecer uma primeira dose a todos, é escalonar por idade. Começaremos vacinando os de 10 a 11 anos, depois os de 9 a 10, chegando uma lote maior de 5 a 9, e assim a gente vai abaixando a faixa etária a ser vacinada. E dessa maneira, a simples apresentação do documento de identidade ou de um cartão que revela sua data de nascimento, permite e facilita essa distribuição. Atrasaremos um pouco os mais novos, que têm alguma condição de saúde, mas facilitaria muito toda a logística do Ministério. Eu creio que essa deve ser a melhor recomendação a ser feita. Vacinar todos de acordo com a idade, independente de condições clínicas, condições crônicas, porque todos num curto período de tempo serão vacinados, praticamente em 40 dias. Doutor Kifuri, as perguntas estão chegando. Aí é aquela coisa, né? Entramos naquela seara em que os nomes são praticamente ilegíveis. Eu já vou falar da Coronavac, vou perguntar, mas eu quero que o doutor Kifuri também esclareça uma tese absolutamente disseminada nessas redes anti-ciência, doutor, que inclusive chegou a ser levantada, eu não vou dizer que é um colega do senhor, uma pessoa que fez faculdade de medicina, mas aparentemente já não exerce com tanta fidedignidade o juramento de Hipócrates. Bom, doutora, a pergunta é contaminação ou imunidade de rebanho. Na verdade, o nome nem é tão bonitinho assim, né? Já que remete a uma questão ali animal, mas assim, quer contaminar todo mundo, deixar todo mundo ficar doente, porque aí você vai ter o anticorpo. Me parece estranho uma tese que, sabendo que existe uma taxa de letalidade, independentemente dela ser maior para os adultos e menor para as crianças, é uma tese que embute a admissão de morte de uma parcela das crianças da sociedade. Explica por que não funciona, doutor? Olha, por vários motivos ela não funciona. E não é só embutir morte, né, Dani? É embutir sofrimento, é embutir dor. A gente previne doenças desde que o mundo é mundo. Eu sou pediatra há 30 anos, Dani. A gente vive fazendo prevenção de doenças. Vive recomendando que as crianças tomem vacina de sarampo, de meningite, de pneumonia. Não porque elas vão de gripe. Pouca gente morre de gripe. Pouca gente morre de cachumba. Pouca gente morre de rubéola e a gente recomenda com tanta ênfase essas vacinas, o calendário, e não é só para prevenir morte, claro que pode morrer dessas doenças, mas você não quer ver a criança com dor, com sofrimento, sendo hospitalizada, tendo que ficar indo a pronto-socorro, recebendo antibióticos, transmitindo doenças para os amigos, para a família, para os idosos, às vezes, que vivem com ela. Então, a vacinação vai muito mais além do que prevenir morte. E você deixar as pessoas se contaminarem, para achar que isso vai proteger indiretamente a todos, deixa todo mundo pegar a doença, é o que se fazia no passado, no século passado, quando não se tinha vacina. Então eu colocava meu filho para ter contato com quem teve catapora quando era pequeno,
Porque eu sabia, se ele tivesse catapora pequeno, a chance de morrer dele era menor do que se ele tivesse mais velho. Então eu queria que ele adoecesse logo. Era o raciocínio de uma era pré-histórica, né? Pré-vacina, onde você não tinha outra opção que não fosse ficar doente. Então hoje não se admite você perder uma criança por uma doença prevenível por vacinação. Não tem coisa pior para um pediatra, Dani, isso eu te garanto. Você tratar uma criança e ela vir a falecer, ser vítima de uma doença evitável. Você tem uma criança, um paciente seu, que morreu de meningite porque não tomou uma vacina, porque não sabia, porque era contra a vacina, porque alguém falou para ela que era bobagem tomar a vacina. Não há dor maior para nós profissionais da saúde, imagina para os pais, então, perder uma criança por uma doença evitável. E para finalizar esse raciocínio que destrói completamente essa teoria da imunidade de rebanho, é que a infecção natural dá uma imunidade mais baixa do que a vacina. E você pode se reinfectar. Quantos que não estão nos ouvindo aqui conhecem gente que já teve 2, 3 vezes Covid, até já tem casos, né? Ou seja, a pessoa adquire a doença, ela não fica livre de ela ter de novo. Não é que nem um sarampo, que nem catapora, que nem rubéola, que você só tem uma vez na vida. Covid não é assim, você pode ter várias vezes Covid na vida. E a vacina, ela protege, ela dá uma imunidade mais robusta, mais duradoura do que a doença natural. Então, quem confia na imunidade conferida pela doença e despreza a vacina, além de colocar em risco a saúde dos seus filhos, está colocando também a imunidade, a chance de se reinfectar muito maior para eles também. É realmente um conceito que já foi praticamente abolido mundialmente, essa questão da imunidade de rebanho, de deixar infectar as pessoas. Chegaremos lá aqui também. Doutor Renato, a Priscila e a Eliane estão perguntando para o senhor se é segura a volta às aulas presenciais, sem que as crianças estejam completamente vacinadas. E aí as mamães aqui expressam, né? É melhor esperar até que elas se vacinem para voltar para a escolinha? Qual o conselho do pediatra nesse caso, doutor? Olha, a gente precisa olhar para esses números, Dani. Essas medidas de restrição ou de flexibilização não são tão baseadas na vacinação em si, quantos % da população vacinada, e sim nas taxas de transmissão. Então, a gente flexibiliza, abre estádios de futebol, permite festas, permite carnaval ou não permite carnaval, não é em função do número de vacinados, e sim das taxas de transmissão. Então, se uma onda muito grande de transmissão da doença, como se avizinha a Ômicron agora entrando no nosso país, porque a gente já viu que lá fora está batendo recordes diários de registro de números de casos. Nós nunca tivemos tantos casos no mundo como agora. Claro que os casos estão batendo aí em vacinados e, consequentemente, o risco de morrer está muito menor do que lá atrás, quando não tínhamos vacinas. Mas o número de casos é muito grande. Então, essas taxas de transmissão sendo muito grandes, nós precisamos restringir algumas atividades. Eu não acho razoável, nessa época que temos uma elevada transmissão, termos carnaval, termos cruzeiro marítimo, termos estádios com torcida de futebol, não é possível. Na época da volta às aulas, daqui provavelmente algumas semanas, nós vamos precisar, cada município e cada estado vai precisar reavaliar quais são as taxas de transmissão, se vai ser possível voltar às aulas ou não, no esquema completo ou híbrido, é um passo para trás que nós estamos dando naquela flexibilização que nós fizemos. Infelizmente, mas essa é a realidade. Toda vez que a gente falava aqui, podemos flexibilizar porque as taxas estão diminuindo, era sempre com essa ressalva. Quando a coisa piorasse, se um dia piorasse, nós íamos precisar retroceder. E o momento agora é de retrocesso, é de retroceder nessas medidas, é de mais cuidado, de mais máscara, de menos aglomeração, de mais distância, porque as taxas de transmissão estão muito grandes. Todo mundo que está nos ouvindo aqui conhece ou tem alguém na família com Covid. Sem dúvida, eu nunca vi tanta gente doente. Doutor Renato, olha que troca maravilhosa com a nossa audiência, e eu já encerro aqui, porque o doutor Renato tem um compromisso, nos avisou, abriu essa janela, eu pedi e ele atendeu a esse meu pedido encarecido. Olha que maravilha, eu falei, chegamos naquela fase das arrobas que a gente não consegue saber, trocou o nome, André Bezerra, obrigada, a sua pergunta está aqui. Doutor Kifuri, ele quer saber se a Coronavac não é, ele diz, não é fidedigna, acho que assim, não dá para utilizar nas crianças. O Instituto Butantan
está fazendo o pedido e submeteu ali a Anvisa, né? O que o senhor que está acompanhando esses estudos todos tem a dizer a respeito da Coronavac? Olha, Dani, a Coronavac é uma vacina extremamente tentadora para usar na população pediátrica. É uma vacina inativada, feita com uma tecnologia que a gente usa em várias vacinas das crianças, só que ela precisa cumprir com os mesmos rigores que as outras vacinas tiveram para aprovação. A Anvisa isso só comprova a seriedade da Anvisa na aprovação de uma vacina. Se ela aprovou a Pfizer para pediatria, é porque cumpriu todos os estudos que precisariam ter. E o Butantan ainda está devendo algum desses dados, desses estudos, para que a Anvisa possa apreciar e submeter, ou melhor, a aprovação aconteça. Já foi submetido, está sendo rediscutido todos esses dados que estavam faltando. Eu espero muito que a gente possa contar, não com uma, mas com 2 vacinas, para a gente vacinar mais rapidamente a população pediátrica do país. Obviamente, os estudos, inclusive com a Coronavac, Dani, vão até menos de 5 anos, vão a partir dos 3 anos de idade. Então, a gente poderia compor um calendário com Coronavac para as crianças menores, com Pfizer para as maiores, para uma idade, para alguns grupos com algumas doenças. Enfim, podemos fazer esquemas mistos, começar com uma vacina e terminar com a outra, esquemas heterólogos que a gente chama. Então, seria muito desejável que o Butantan conseguisse cumprir com todas aí as exigências da Anvisa para que a gente tivesse mais de uma vacina. Eu queria só não deixar de falar um detalhe, Dani, que muitos pais nos perguntam também sobre a vacina de RNA, se vai modificar a genética dos nossos filhos vão se transformar, sei lá o quê, vão mudar geneticamente. Não há essa possibilidade. Eu vou só comparar, porque o coronavírus é um RNA. Ele chama RNA vírus. Ele é feito inteiro de um material genético. E a vacina da Pfizer usa um pedacinho desse código genético, uma mensagem dele. Não tem nada vivo dentro da vacina da Pfizer. Ele só leva um pedacinho. Quem tem medo daquele pedacinho do RNA da vacina, teria que ter medo do vírus, que é um RNA muito complexo, muito inteiro, que invade as nossas células, produz um monte de cópias, usa o maquinário das nossas células para fazer um monte de outros coronavírus, um monte de proteínas tóxicas. Esse é o risco da doença que a gente não quer correr. A vacina não traz esse risco. Pelo contrário, prepara, ensina o nosso sistema imunológico a se defender do vírus e vai te fazer muito bem para os filhos e jamais faria mal. Nenhum pediatra, nenhum programa de vacinação do planeta colocaria vacina no seu programa para fazer mal para as crianças, para matar a sua população. Não, então, fiquem tranquilos. Doutor, eu entendi uma vez que nas nossas conversas mesmo aqui, é como se fosse uma cartinha, né? Você dá uma olhada no vírus, aí você pega um pedacinho, transcreve ele, coloca numa cartinha, vai lá no organismo da pessoa pela vacina e ensina para a célula, fala, olha, dá uma olhada aqui, é assim que você segura essa pancada que pode vir por aí. E aí o organismo vai lá e entende. Não é DNA alienígena, viu, gente? Não é DNA alienígena. Exato, olha, a sua explicação foi bem melhor que a minha. Aprendi muito hoje aqui. Parece. Mais um jeito de ensinar todo mundo. Obrigado pela dica. A gente aprende com o senhor. Doutor Renato Kfouri, um dos pediatras infectologistas mais ativos, milita pela ciência, essa sim é uma boa militância, a militância da ciência, da sabedoria e da saúde, um aliado nosso, e nós estamos com o senhor, doutor Renato. Então, muitíssimo obrigada. O nosso público agradece, valoriza e sabe que toda vez que o senhor está aqui, quem ganha é quem está em casa. Muito obrigada, excelente trabalho para o senhor e até a próxima, que vai ser rapidinho. Obrigado, Dani, pelo carinho de sempre. Um abraço a todos, fiquem bem.